Como nós já estudamos várias vezes, na verdade, começamos a estudar nos hidrocarbonetos, que os hidrocarbonetos, o petróleo é formado por uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos. De modo geral, hidrocarbonetos alcanos, um pouco de ciclanos, pouquíssimos alcenos, raríssimos alcinos. E, obviamente, dependendo da região onde se encontra, talvez alguns tipos de aromáticos dentro deles. Seja como for, os alcanos eles constituem a maior parte da fração do petróleo. E eles são utilizados principalmente como combustíveis e também matéria-prima para a produção de plásticos. Os alcanos são denominados também parafinas. Deixa eu tentar explicar o que significa isso daqui. Parafina vem de duas palavras em latim. Significa pouco afim, na verdade. Pouco afim no sentido que eles são pouco reativos. Lembre-se que para um composto ele ser reativo, muito reativo, pelo menos dentro da química orgânica, eles têm que ter insaturações. Os alcanos, pelo fato de não terem insaturações, as reações deles são relativamente um pouco mais complicadas. É por isso que eles resistiram milhões de anos lá embaixo, na crosta terrestre, para serem extraídos lá na forma de petróleo. Quais são as reações principais? Nós já vimos, né, algumas reações, então nós vamos revisá-las. Primeira reação do petróleo, vamos pegar, é a combustão. Existem dois tipos de combustão. Existe a combustão total e a combustão parcial. Primeiro, combustão total. A combustão total do petróleo, de um alcano qualquer, vamos pegar um exemplo bem simples, CH4. CH4 reage com O2, produz sempre CO2 mais H2O. O balanceamento aqui é 1, o balanceamento aqui vai ser 2, 2 mais 2, 4, coloca 2 aqui. As reações de combustão eu tenho aqui o combustível, que é o metano, ele reage com O2, produzindo CO2 e H2O, mais energia. Isso é muito importante, porque essas reações são extremamente exotérmicas. Extremamente exotérmicas. Pelo fato de elas serem exotérmicas, por isso que elas são utilizadas como combustível. Uma quantidade enorme de energia. O que é a combustão incompleta? A combustão incompleta é quando você não tem oxigênio suficiente. Quando você não tem oxigênio suficiente, ou então os compostos não estão nas quantidades adequadas, você pega o CH4, quando ele reage com O2, ele produz monóxido de carbono, ele produz carvão, ele produz CO2 e produz água. Isso aqui, senhores, isso aqui é chamado de queima limpa. E esses materiais, CO2 e água, água não é poluente, obviamente, o CO2, sinceramente, não é tão poluente assim. Mas o monóxido de carbono e o carvão dessa queima incompleta, também bem denominada fuligem, ela é. É por isso que é uma preocupação muito grande da indústria quando você faz um motor ele estar regulado, de modo que a queima seja completa. Porque se você vê um ônibus, tu está vendo aquele ônibus, mesmo que ele queime um combustível pesado, como diesel. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos de quase 10 a 12 a 15 carbonos. Uma molécula pesada e, portanto, difícil de queimar. Mesmo assim, quando você vê um ônibus lá soltando aquela fumaça preta no meio da rua, aquele motor já está indo para o saco mesmo. Porque a combustão não é completa, está liberando fuligem. Ficou claro aqui a ideia? E, portanto, está perdendo combustível, porque o rendimento da reação é menor. Beleza? Bom, isso aqui foi reação de combustão. Quais são as outras reações que existem nos alcanos? Reações de substituição. Reação de substituição, já falei várias vezes. O que significa isso? Significa substituir o hidrogênio por outro ligante qualquer. Substituir hidrogênio por outro ligante. Por exemplo, eu tenho aqui essa reação. Qual o nome desse composto aqui? Esse aqui é o propano. Ele vai reagir, por exemplo, com o HCl. Vamos pegar aqui, não, com Cl2. No primeiro caso, nós vamos ver reações de halogenação. Vamos lá. A halogenação é reação com halogênio. Flúor,
cloro, bromo, iodo. No caso aqui, vou reagir com Cl2. O que acontece? Onde vai ocorrer a reação química aqui no alcano? Qual a regra que a gente aprendeu? A regra de reação funciona da seguinte forma. Carbono, primeira prioridade, carbono terciário, depois carbono secundário, depois carbono primário. Qual é o carbono que você tem que estudar aqui? Carbono secundário. Eu estou falando que é uma prioridade, então vai ficar como isso daqui? Mais HCl. Observa aqui que Cl2 significa Cl-Cl, vem para cá. Tomem cuidado aqui, tomem cuidado. Quando eu escrevo que formou esse composto, qual é o nome desse composto? O nome desse composto é 2-cloro, 1, 2, 3, propano. Mas essa mesma reação, meninas, pode dar isso daqui, olha. 2, 3. Em vez de substituir o hidrogênio do carbono secundário, ele pode substituir o hidrogênio do carbono primário. Essa reação é possível acontecer? Sim. A reação que nós estávamos falando, de carbono primário, carbono terciário, secundário primário, que é a ordem da reação química, é o que normalmente ocorre. Mas também é possível surgir um isômero dele, que é esse composto aqui, que vai ser o 1-cloro-propano. Em problemas, é muito comum lhe perguntar assim, qual é o composto formado em maior quantidade? O composto formado em maior quantidade é o composto que segue regra de Markov-Nikov, que vai ser o que essa regra dos carbonos. O composto produzido em maior quantidade vai ser esse daqui. Digamos que sejam 70%. Os outros 30% vão ser desse rapaz aqui. Ficou claro aqui a ideia? Porque numa reação química, numa reação desse tipo, existem vários compostos formados. Mas o composto que recebe predominância, que é formado em maior quantidade, vai ser o que segue a regra. Ficou claro aqui a ideia? Beleza aqui? É esse o caso. Nas outras reações que nós já estudamos anteriormente, isso aqui é só uma aplicação do que nós estamos falando. Isso aqui vale para todos os casos. Também reação de nitração, sulfonação, que nós já estudamos lá naquelas aulas anteriores. Isso aqui foi alcanos. Vamos verificar agora alcenos.